nós vamos passar algo agora, mas antes eu queria falar algo para vocês. Quando eu estava vendo para passar isso que eu vou passar aqui, eu confesso para os irmãos que eu chorei várias vezes, sozinho lá onde eu estava na frente do computador. Porque eu pude sentir na pele o que acontece nesse vídeo. Eu pude estar lá, a minha família pôde estar lá. E faz 5 anos que Jesus Cristo recolheu a minha mãe para junto dele, né? E ela está na glória com o Pai. E eu lembro que lá onde a gente estava, tinha um lugar no jardim, e ela estava na cadeira de roda, e eu saí com ela para dar uma volta ali. E tinha aqueles hibisco vermelho, assim, né? E minha mãe era negrona, sarará mesmo. Meus tios, minha avó, é tudo negão também, assim. E o cabelo dela bem ruinzinho, branquinho, como já estava, né? E ela olhou assim, bateu o vento, né, no rosto dela. Ela olhou para cima assim e falou assim: "Oh, meu filho, como que Deus é maravilhoso, né?" Ela olhou para aquelas flores assim, e ela falou assim: "Como que Deus é bom, né?" Eu nunca vi a minha mãe murmurar antes de Jesus recolher ela para junto dele. Então confia no Senhor. Se nós temos uma morada lá em cima celestial, como nós falamos, junto com o Pai, confia. Amém? Nós vamos passar um vídeo agora, e o fator principal desse vídeo é o amor. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. Some say that things cannot. But when you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only true. Sometimes you feel it's only in the dark. You feel alone. In the dark, all hope is gone. Dreams go by and fade away. You so cold, left us straight. Who can build a fortress deep? Left us straight. What dreams when you are in deep? Sometimes you feel it's always when you are in too deep. Sometimes you feel don't give up, don't fall apart. Let the one inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, lead your way. You know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. As long as love Amém? Glória a Deus. E o interessante, assim, que eu citei um fato, né? Mas na nossa família também nós presenciamos outro fato, né? Que foi a minha cunhada também, né? Que ela também fez o tratamento e ela tem a vida restaurada e ela também serve a Deus. E o amor de Deus
é o que nos transforma. O amor de Deus é que nos põe de pé. E o tema da mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, essa reflexão, é: igreja é um grande hospital e Jesus Cristo, ele é um médico. Cada um de você que está sentado nessa cadeira aí, não é porque você veio porque é bom, ou porque é gostoso, ou algum momento da sua vida, você veio para esse hospital. Ou se você nasceu dentro da igreja, Deus, antes do momento que você foi gerado, Ele já te trouxe também para esse hospital. E esse hospital, Ele trata todas as feridas, Ele cura todas as feridas, porque Cristo é o centro de todo esse hospital. E aqui dentro desse hospital não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, sem um cabelo, um fio de cabelo a mais, nós somos todos filhos do mesmo Deus. E se nós somos salvos, quando a gente morrer, a gente vai para o mesmo lugar, que é para onde? Para a glória com o Pai. E essa convicção que nós temos que ter na nossa vida. E diz assim, na mensagem: o maior hospital do mundo é a igreja. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele, eles ali na mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, no verso 29 ao 32. Antes de a gente ir em Lucas, não precisa ir lá, eu vou fazer uma leitura aqui em Hebreus 12, o verso 2. Diz assim na palavra do Senhor: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E como eu falei aqui nessa mensagem que nós vamos falar, o fator principal é o amor, porque vocês veem que em todo o processo, desde o momento que nós lemos aqui, Jesus está falando do amor e de que forma que ele trata as pessoas, e de que forma que esse hospital, ele sendo médico, e de que forma que nós, dentro da igreja, nós temos também que tratar essas pessoas, porque na verdade a igreja sendo um hospital, todas as pessoas que vão chegar aqui, elas vão chegar feridas e vão chegar machucadas, querendo amor na vida delas, querendo ser tratada com carinho. Tem alguns irmãos aqui que já trabalharam no hospital e sabem como é. Como você chega num hospital, ou numa UPA, ou num pronto-socorro, de que forma que você é atendido lá? De que forma que as pessoas te recebem quando você chega lá? De que forma que as pessoas direcionam você para onde que você tem que ir, para onde que você tem que ser tratado? Qual que é o exame que você vai fazer? E na igreja, o hospital de Cristo, também tem que ser a mesma forma. Pessoas vão chegar querendo ser tratadas, querendo ser curadas, e Deus dá condições para cada um de você que está sentado aí na sua cadeira, você ser um enfermeiro, você ser um médico desse hospital, e Ele te capacita, porque Ele não te chamou por acaso, Ele não te chamou para você vir todos os domingos, ficar sentado na cadeira confortável ouvindo a palavra de Deus. Ele te chamou para algo mais na sua vida, Ele te chamou para a gente falar para as pessoas que realmente Cristo é o único suficiente Salvador da nossa vida. É bom a gente sentar, a gente ficar no nosso conforto, ouvindo a palavra de Deus, é gostoso, é muito bom.
Mas talvez essas cadeiras aqui poderiam estar lotadas de pessoas também cultuando a Deus hoje. Talvez através da minha e da sua vida, falar para as pessoas que realmente Cristo transforme, que Cristo pode dar direção, porque as pessoas estão passando momentos difíceis na vida dela, momentos que as pessoas estão tristes e elas querem ser curadas, e elas querem serem tratadas, e o fator principal é a igreja falar isso, não o sistema do mundo corrompido que a gente vive. Como a nossa irmã Patrícia falou aqui, e falou com muita propriedade, a diferença de você estar servindo a Deus, mesmo sabendo que nós somos cheios de falhas, que nós somos deficientes, porque nós não somos perfeitos, o único perfeito é só Jesus Cristo, e mesmo assim Ele não conseguiu agradar todo mundo, e nós não vamos agradar todo mundo. Às vezes vai ter aquele irmãozinho que a gente se relaciona bem, aquele outro que a gente não se relaciona tão bem, mas nós temos às vezes que nós dois fazer a obra junto, e é isso que eu quero que fique na mente de vocês hoje. Abre a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, fazendo um favor. Eu tinha marcado aqui, mas sumiu, mas eu acho. Lucas capítulo 5. Amém? Lucas 5, a partir do verso 29, diz assim, palavra do Senhor. Vou ler a partir do 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles na mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu e disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? E como eu li no começo, justamente fala sobre isso, e Jesus, com toda a sabedoria e propriedade que ele tinha, e ele nunca fez exceção de pessoas, e é o que eu quero trazer nessa noite, para a gente também, que a exceção de pessoas, ela tem que sair de dentro das igrejas, não pode acontecer, infelizmente, não é o caso da nossa igreja, mas a gente vê situações que pessoas não querem nem ouvir falar do Evangelho, porque elas foram machucadas, e elas não foram tratadas nesse hospital da forma que deve ser tratada. E a gente se entristece, Donaldo, quando a gente vê situações assim, porque eu já fui conversar com pessoas que, falando do Evangelho, ela não quis saber. E aí eu fui conversando e tentar, ela falou por isso e por aquilo. E é isso que nós temos que ter ciência na nossa vida. E o texto bíblico chama-nos a atenção para as duas prioridades que o Senhor tinha em relação à raça humana. A primeira prioridade era a sua preocupação com ela. Ele sabe que ela está doente e corrompida pelo pecado e separada de Deus. E por isso ele deixa claro aos religiosos da época essa sua preocupação, afirmando que veio para aqueles que estão doentes e não para os justos, ou pelo menos para aqueles que consideram que são justos e que não precisam de Deus. Mesmo assim, eles necessitam de Deus como qualquer outra pessoa também necessita. A sua segunda prioridade com a raça humana e com o ser humano é ir até onde eles estão doentes, os pecadores. Ele foi até eles mesmos, sendo esses considerados os piores pecadores. O Senhor Jesus foi e se assentou à mesa com eles, por isso era considerado amigo dos pecadores, apelido lindo, adequado para o Cristo do nosso Deus. E às vezes a situação que Jesus aqui, por ter ido sentar com Levi naquela situação ali, as pessoas começaram a murmurar e falar que ele não poderia estar ali junto com eles e falando do amor de Jesus para ele. E vocês acham que nós temos que falar do amor de Cristo só aqui dentro da igreja? Não, chega um momento que nós temos que sair das quatro paredes, nós temos que sair da nossa zona de conforto para falar do amor de Cristo.
É como eu falei, aqui está confortável hoje, não está gostoso, está fresquinho, né? Mas nós temos que ir. Quantos bairros existem na cidade de Batatais? Quantas igrejas existem em Batatais? Quantos bairros você tem visitado e falado do amor de Cristo para as pessoas? Falar que você serve um Deus vivo e que Ele é por nós e que Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida. Você já se atentou para isso? Você mora numa rua, você mora num bairro, e nós temos aqui a nossa igreja, que é o grande hospital. Você já parou para pensar que se você já sabe na rua e no bairro que você mora, ou se você tem um bom relacionamento com pelo menos 3 ou 2 vizinhos, ou se você sabe naquela rua o nome de todos os seus vizinhos? Se você não sabe, se você não está atentado para isso, tem algo errado aí, que nós temos que conhecer, porque da mesma forma que talvez nós vamos falar do amor de Cristo para aquelas pessoas, nós vamos receber o amor deles também. Se você chega, entra e sai e não fala um bom dia ou não fala nada, tem algo errado. O hospital de Cristo é para realmente tratar as pessoas, para as pessoas serem curadas. Lembrando e falando para vocês, vai ter pessoas difíceis da gente amar, sim. Vai ter pessoas como esse grande hospital de Cristo, que quando ele chegar na recepção ali, ele vai ter que ser tratado de uma forma diferente, de um amor diferente, para que realmente ele entenda que Cristo é com ele. Amém? O Senhor Jesus não somente se preocupava com os pecadores e os doentes, ele efetivamente colocava em prática essa preocupação, indo até eles. Estavam para assim levar a cura para os enfermos e para a enfermidade que ali padeciam. Jesus realmente queria curar e tirar as pessoas do pecado. A igreja deve seguir e cumprir também essa prioridade. Este é o ensino do Senhor Jesus. Quando meditava nesta palavra, me veio à minha mente uma analogia que considero interessante. O Senhor Jesus usou termos como doentes e médico. Isso nos lembra locais onde pessoas costumam estar com frequência, os hospitais físicos, né? As UPAs, as UBS que tem na cidade que a gente vive, a gente vê passar mesmo ali na 9 de julho, onde está fazendo os testes do Covid ali, passa sucessivamente na televisão, quantas pessoas estão indo ali. Você já foi na UPA, você foi na UBS do seu bairro, você já foi na própria Santa Casa. Então é isso que eu quero que você traga para a sua mente. Quando as pessoas estão chegando ali para ser tratada, direcionada, tem um enfermeiro, tem um médico que afere a pressão, que vê como que você está. Essa semana eu fiz alguns exames, né? E realmente eu vi a atenção das pessoas para tratar a gente ali, e como a gente fala assim, nós temos como o Tiago falou de manhã, nós temos aqui o SUS, né? E você reclama que o SUS está ruim, o SUS ainda está bom, tem lugar pior por aí, que você não vai ser bem atendido, e graças a Deus nós somos. E o que eu quero falar para você é isso: quando uma pessoa chegar, na forma que ela chegar aqui, ela tem que chegar e ela tem que ser tratada com amor. Você tem que demonstrar verdadeiramente o amor na vida dela, e encaminhar ela para os outros lugares aqui onde ela vai poder ser tratada e onde ela vai poder ser curada. E mesmo entendendo, a igreja de Cristo é ligada espiritualmente pelo vínculo do Espírito e pela palavra, tomando-se só uma igreja composta de salvos em todas as épocas e lugares. Também entendo que a sua organização neste mundo se dá pelas várias congregações, grupos, comunidades que se reúnem em locais específicos, igrejas locais, para, como corpo juntos, prestar um culto ao Senhor Jesus e servir a Ele uns aos outros, e não isoladamente pelos seus membros e de seu trabalho. Sair das 4 paredes é o que as igrejas hoje em dia têm que realmente fazer e entender. Aqui mesmo, sair das 4 paredes, aqui na nossa região que nós estamos, aqui nessa igreja, as 4 paredes nossas, está tão pertinho aqui, ó, essa rua de cá, a rua de lá, a outra rua de lá, está perto para a gente sair das 4 paredes. No bairro que você mora ali, saia das 4 paredes, fale do amor de Cristo para as pessoas, testemunhe o que Deus tem feito, o que Ele pode fazer
na sua vida. São tempos difíceis? São tempos difíceis, sim. Nós estamos passando por várias advergências na nossa vida, mas sobra oportunidade para a gente falar. Na fila do banco, na lotérica, quando estiver pagando uma conta ali, na fila do mercado. Ontem eu estava no mercado e uma pessoa teve uma atitude comigo muito interessante. Eu estava indo passando no caixa, e a hora que eu estava indo passando, o caixa fechou. E ele ia entrar no caixa que estava do meu lado. E ele falou assim: o senhor pode passar aqui, passa na minha frente. Eu falei: não, pode ir, você está na frente. Ele falou: não, eu estou com o carrinho que tem muita coisa. O senhor está só com poucos itens, o senhor pode ir. Se aquela pessoa ela é cristã ou não, não sei, mas essa atitude dele me chamou muita atenção naquele momento ali. Depois eu agradeci ele, agradeci a esposa dele, falei se ele congregava em alguma igreja, ele disse que não. Eu falei: nós somos da Igreja Batista, o dia que der vai fazer uma visita para a gente lá. E é essa oportunidade que às vezes nós não podemos perder. Nós temos que estar assim, atento. As pessoas que estão chegando, você está atento para as pessoas que estão chegando na nossa igreja? Você está atento para as pessoas que têm que ser visitadas, que têm que ser tratadas, que têm que ser curadas? Até mesmo aqueles membros da nossa igreja, que são os membros mais velhos, que estão há um certo tempo da igreja, sim, eles também precisam ser tratados e precisam ser amados, da mesma forma daquele membro que acabou de chegar na igreja. Você já parou para conversar alguma vez com a nossa irmã Patrícia, com o nosso irmão Batata, com a nossa irmã Alana, depois que eles se batizaram? Você já teve um tempo de conversa com eles ali, perguntar como é que está essa nova jornada, essa nova trajetória da vida deles? Se não fez, então faça, porque tem que fazer. Indiferente da situação que nós vivemos, faça, demonstre amor na vida das pessoas, porque essa fase da nossa vida é a fase que nós vamos começar a caminhar, e tem muitas adversidades, muitas coisas na nossa vida que esse hospital que nós vivemos, que a igreja pode tratar, nós podemos ser curados e ajudados. Enquanto comparamos essa igreja a um grande hospital, entendendo e similar, seria como uma rede hospitalar, cada um alcançando uma região, todos esses hospitais locais vinculados. Interessante aqui que fala isso aqui, ó, de vinculados. Nós temos, durante a semana, nós temos nas células, nós temos vários hospitais trabalhando nas nossas células. As 5 células nossas têm sido hospitais trabalhando, tratando, curando e caminhando com pessoas. E esse ano não foi um ano fácil nas nossas células. Não é verdade, Manazinha? Nós tivemos lutas e adversidade, mas nós estamos firmes. Não é verdade, nega? Porque nós estamos firmes em Cristo. E o hospital de Cristo é dessa forma que nós temos que tratar. Tem hora que vai vir um desânimo mesmo de... Será que eu não estou dando... Hoje eu estou só o pó como diz, né, da capa do Batman. Mas eu vou perseguir, eu vou caminhar. E é dessa forma que nós temos que caminhar. E como nós falamos, o irmão Roberto falou aqui na igreja esses dias, e é a grande verdade. A igreja já sabe que tem EBD, a igreja já sabe que tem culto à noite, os homens sabem que tem programação dos homens, os jovens sabem que tem, as mulheres sabem que tem. Eu acho que não precisa de a gente ficar lembrando toda hora falando que tem. Porque se já sabe que tem, e você faz parte do corpo e da igreja, simplesmente venha participar. Porque se você não vir, você vai estar perdendo. E talvez você não vindo, você vai talvez deixar de fazer algo que Deus colocou na sua mão para você fazer. E você está segurando aquele dom, aquele talento que Deus te deu ali, ficando na sua zona de conforto, né? Ficando ali quietinho. Esse ano, se Deus quiser, eu creio que nós vamos ter muita cesta para entregar para a honra e glória de Deus. E eu gostaria de chamar mais pessoas, como eu chamei o ano passado, para ir comigo. Alguns irmãos até já se propôs, o irmão Celso, o irmão Roberto também já falou para ir, a Márcia, o Will já foi comigo algumas vezes também, a irmã Maura também, a irmã Maria. E é muito gratificante, é muito bom, é muito gostoso você poder fazer isso. Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, tem os seus afazeres, mas deixa um tempo precioso para você fazer essa obra que tanto é gostoso na nossa vida. Como é bom você fazer isso. Amém? tornando o imenso hospital e tendo
o mesmo dono e proprietário. Esse hospital, ele é do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, onde nós congregamos com nossos irmãos. Sendo assim, imagine agora esses hospitais e locais, todos muito bem aparelhados e estruturados, para bem atender os doentes, os pacientes, equipados com a última tecnologia existente e com a organização, administração e modelo, e um pessoal vocacionado, treinado para receber e para atender. E quem que você acha que é essas pessoas que está falando aqui? Quem que você acha que a palavra de Deus está falando aqui, que vai ser as pessoas que vão atender nesse hospital, que vai recepcionar as pessoas, que vai cuidar das pessoas, que vai chorar com as pessoas? É você que está sentado na sua cadeira aí, é você que está pensando neste momento aí, porque não depende só de 1, 2, 3, 4, depende de você, sair da sua zona de conforto se você faz parte desse hospital. A zona de conforto, ela é gostosa, mas ela nos deixa preguiçoso, ela não nos deixa fazer a obra, e pessoas têm que ser tratadas, e pessoas têm que ser curadas, e o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Se não tiver um exemplo maior do que esse para a nossa vida, de nada adiantaria você estar sentado, você está servindo a Deus. Amém? E tratar as pessoas com enfermidades e males de todos os tipos, uma recepção cordial, amável, preocupada em atender adequadamente essas pessoas, estacionamento amplo para os acompanhantes, visitantes, pacientes doentes, e ainda dependências muito bem planejadas para suportar as exigências de vários tipos de tratamento e especialidades. Você diria que se trata de uma utopia, ou quem sabe de um exemplo de termos de hospital, mas imagine que esses hospitais existam, mas que tivessem atendimento a doentes somente durante um período após a sua fundação, e não houvesse mais paciente doente para ser tratado. Aqui trata da igreja. Se a igreja não trata, se a igreja fica morta na sua zona de conforto, esse hospital, se do primeiro momento que ele foi criado, se ele não tem, como eu posso falar para os irmãos, se ele não está na ativa, se ele não faz o que tem que fazer, ele fecha as portas. E esse hospital é cada um de você que está sentado na sua cadeira. E não deixe as portas de Cristo fechar na sua vida. Não deixe de fazer a obra de Cristo. Não fala que você não sabe, o que você não consegue, o que você não pode fazer. Você pode fazer sim. Você não tem um relacionamento com teu esposo, com teu filho, com a tua mãe, com a tua sogra, com o seu tio, você não conversa, você não fala com ele? Por que não dá condição para falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Por que não falar do amor de Cristo? Por que não falar que realmente você serve a um Deus justo, fiel e verdadeiro? Mesmo vão vir questionamentos às vezes na nossa vida, vai aparecer sim, mas nós não podemos desistir. A nossa irmã Cleonice, ela está em São Paulo, né? Ela vai morar lá, vai trabalhar lá, né? E o tempo que ela vai vir participar com a gente, quando estiver nas folgas dela lá, mas o tempo que ela passou com a gente aqui, eu creio que ela foi amada aqui, e também que ela contribuiu muito com a gente, com o amor que ela tinha na nossa vida. Nós aprendemos muito com ela na cela, ali conversando, e é isso que nós temos que entender. Está uma igreja lá em São Paulo agora participando, e o amor que ela tem com a gente lá não vai mudar, o amor vai ser o mesmo. É isso que eu quero inculcar na sua mente nesta noite. Vim do Roberto de São Paulo para cá, teve uma trajetória, para ele vir, para estar com a gente, com a família, ele veio porque ele se sentiu bem, porque ele está sendo amado, da mesma forma cada um de você também que está sentado aí no seu lugar. E isso faz toda a diferença, sabendo que as igrejas têm deficiências, sim, mas o que tem que prevalecer é o amor de Deus. Indiferente da situação que nós vivemos, que nós estamos, é o amor de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. Vamos lá. Certamente que eles não estariam cumprindo os objetivos que foram criados, não estariam cumprindo a missão para que foram construídas e planejadas. Por melhor que fosse a sua infraestrutura, seu preparo e capacidade, conhecimento do seu pessoal, não serviam para aquilo que seria básico, ou seja, ser um lugar de atendimento, tratamento,
recuperação de pessoas enfermas, feridas, machucadas. Após expor isso, e voltando ao texto, sabemos que quando o Senhor Jesus ensinava, tinha mente, não somente os discípulos da sua época, mas todos que viram, e ele ensinava e dava exemplo para a sua igreja, para seus seguidores e para os cristãos. Portanto, levando em consideração os termos doentes e médicos usados por o Senhor Jesus, entende que a igreja é como um grande hospital, com leitos de UTI, enfermaria, berçário e outros leitos também. E nessa grande rede espiritual de hospitais e locais que é a igreja, deveremos viver essas prioridades ensinadas por Cristo, ou seja, a preocupação com os doentes e a busca por eles efetivamente. Novamente, pensando literalmente em um hospital, vemos que existem ambulâncias e veículos usados para ir até onde estão as pessoas doentes. Vou usar um exemplo hoje. O seu carro pode ser uma ambulância para buscar essa pessoa, para essa pessoa vir até a igreja. Você tem um carro, você tem condições de ir até, de buscar, de trazer. Hoje nós tivemos essa vitória, né, na nossa irmã Denise, poder buscar o Fernando e a Fernanda para vir cultuar com a gente também, né? E talvez tem outras pessoas também que querem vir ao seu redor, ali da sua casa, onde você mora, que quer vir cultuar a Deus, e talvez ela não consegue vir, não tem condições. Então, quando você entrar no seu carro, se você estiver sozinho, ou se lembrar de alguém que você tem mais afinidade, peraí, vou bater um fio, vou mandar uma mensagem um pouquinho antes, para saber se essa pessoa ela quer cultuar. O seu carro vai ser uma ambulância para trazer esse paciente. Talvez naquele momento, aquela mensagem, aquela palavra que ele tem que ouvir, é realmente o que Deus tinha preparado naquele momento, para ele ouvir ali, para ser tratado. Amém? Novamente, pensando literalmente em um hospital, vemos que existem ambulâncias, veículos usados por isso, até os doentes. Então, pessoas doentes e machucadas que necessitam serem tratadas, trazidas ao hospital, com certa urgência. São nas ambulâncias que os primeiros socorros são dados, e depois estabilizados e trazidos para receber o atendimento mais profundo e mais criterioso, e serem observados com mais calma. O grande hospital, a igreja, também deve ter essa função, ir até onde estão os doentes e lá dar os primeiros cuidados, socorro. Isto é o Senhor Jesus Cristo nos declara em Marcos 16, 16. Abra sua Bíblia em Marcos 16, 16. Amém? Marcos 16, 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creram em meu nome: expulsarão demônios e falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberam alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? E a palavra de Deus, ela é muito transparente na nossa vida, né? Indo até onde estão os que precisam estar, é a grande comissão. Isso faz parte da missão desse grande hospital chamado igreja, podendo entender essas ambulâncias de forma espiritual, como os braços e as pernas da igreja, e o evangelho pessoal atuando onde convivemos e estamos, a ambulância espiritual alcançando o colega de trabalho, de escola, de faculdade, pode ser indo até o nosso vizinho, o nosso parente, pode ser na fila do banco, no ponto de ônibus, enfim, onde estivermos podemos ser o grande hospital
de Cristo e falar do amor de Cristo para as pessoas. As ambulâncias desse grande hospital, levando os primeiros socorros aos doentes, espalhados na face da terra, no mundo, onde eles precisam realmente ouvir a palavra do nosso Deus, esse Deus que nós servimos com tanto amor. Mas também existem os que chegam por conta própria. Tem pessoas que chegam no hospital para ser atendida que eles não foram chamados, eles adentram a porta e você vai ter que atender, e você vai ter que entender quais são os sintomas que ele tem. E a igreja tem que estar atenta para isso. Quando chegar alguma pessoa para ser tratada nesse hospital chamado igreja, será que você está atento? Ele precisa ser tratado dessa forma. Porque se você não tratar direito, se você realmente não dá o tratamento que tem que ser dado, será que ele vai voltar para esse hospital? Ou será que não? Aí fica uma ponto de interrogação na sua mente. De que forma que você tem que fazer para que ele volte? Que também existem pessoas que chegam por conta própria. Se bem entendo que Deus que os move para a igreja, é Deus que os traz para a igreja, e que devem ser escolhidos por esse hospital espiritual, pela comunidade cristã. Aqui vale também o ensino de Cristo, pois temos que recebê-los e encaminhá-los aos diversos setores das alas específicas, ministérios e ministeriais desse grande hospital chamado igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Coríntios, 1 Coríntios 12, no verso 1, diz assim para a gente: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erreis, gentios, levados aos ídolos mundanos, conforme erreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus e palavra é difícil, anatema. E ninguém pode dizer que o Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E a palavra de Deus, ela é clara e transparente, como ela está falando para nós aqui, mediante a palavra de Deus, em Efésios 4, vai lá em Efésios 4, fazendo um favor. Em Efésios 4 realmente fala sobre a unidade da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e é nisso que nós temos que nos basear. Rogamos, pois, eu, preso do Senhor, que andais como é digno de vocação, se fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos trata dessa forma, para a gente entender. Dá o trabalho que a equipe da participação de todos os crentes da vida da igreja, todo tem as funções a ser realizadas nesse grande hospital de Cristo. Veja como existem muitas semelhanças entre a igreja e o grande hospital. A maternidade nos melhores hospitais serve e existe a maternidade ali que nascem os bebês e onde ocorrem também ali os partos. Na igreja também isso deve ser constante na nossa vida, na vida da igreja. A igreja tem que presenciar isso na vida da igreja, o grande hospital de Cristo. Abra sua Bíblia em João 3,7.
João 3,7 diz assim: e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. O vento assopra por onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? E para a gente entender um pouco mais dessa reflexão que eu tenho trazido para vocês aqui, diz assim, onde ocorre ali os nascimentos, né? A igreja não deve ter experiências realmente onde nasce ali. E onde ocorrem os partos na igreja, também isso deve ser constante. Os novos nascimentos devem ocorrer na igreja, que não vive a experiência de ter nascidos, onde não se tem bebês espirituais. Este é um processo de estagnação e decadência espiritual. A igreja, o hospital de Cristo, como está dando esse relato aqui, se na igreja que nós estamos, você não vê pessoas chegando, você não vê pessoas nascendo, você não vê pessoas tendo vontade de conhecer o amor de Cristo, alguma coisa está errada com esse grande hospital chamado igreja. Por que isso não está acontecendo? Graças a Deus, para a honra e glória de Deus, o ano passado nós tivemos o privilégio de ter 3 partos na nossa igreja, vou usar esse termo assim, que foi o nascimento da Patrícia, do Batata e da Alana, referente à mensagem que eu estou trazendo para vocês aqui do grande hospital, que é a nossa igreja. Será que o ano que vem, perguntando para você, isso vai acontecer novamente? Será que nós vamos ter isso acontecendo? Faça essa pergunta para você. Reflita nisso, reflita na sua mente neste momento. O que eu tenho feito para que realmente isso aconteça? Para que realmente essa igreja possa ter essas cadeiras cheias de pessoas nascendo de novo através da palavra de Cristo. Mas assim como é um hospital, existe aquele que fazem partos e aqueles que cuidam dos bebês imediatamente aos partos na igreja. Também Deus capacita as pessoas para tais funções, ministérios, os nascimentos, partos, se não dão pelo poderoso convencimento do Espírito, através da pregação, através do Evangelho. Os pregadores do Evangelho ensinam a palavra de Deus, têm parte nisso. Deus os capacita extraordinariamente para exercer esses ministérios, visando alcançar os pecadores perdidos, os pacientes. Após isso, não encaminhamos ao berçário. No berçário entra o trabalho dos enfermeiros espirituais, cuidando dos bebês que acabam de nascer. É necessário que aquele que lhes dá carinho, amor, encaminhando as primeiras mamadas, muitas vezes mimá-los, dar colinho, enfim, observá-los com cuidado, com zelo, pois ainda são totalmente incapazes de viver sozinhos. São bebês que precisam de alguém que cuide deles. Talvez Deus tenha capacitado você para ser um desses que serve na maternidade ou no berçário espiritual. Talvez seu ministério seja encaminhar aos partos, a cuidar dos bebês espirituais. A pediatria nos hospitais existe em uma área destinada ao atendimento às crianças. Na igreja, quando os bebês são bem cuidados e alimentados adequadamente, eles crescem e se tornam crianças que estão se desenvolvendo. Que parte desse hospital que você faz parte? Tendo o que foi falado até agora aqui, pergunte para você, é no berçário? É na área do nascimento, do alimento, ali para dar aquela papinha, que tem que ser aquela papinha mais fraquinha, porque ainda não está sólido totalmente, para receber aquele alimento sólido. Se você ainda não atentou para isso, tente atentar para isso, pergunte para você, porque se você está na igreja, que é o grande hospital, e você não está fazendo parte de nenhum ministério que seja esse hospital, você foi chamado para quê? Por que Deus te chamou para vir para essa igreja? Foi para ficar sentado só ouvindo as pregações? Ou é para fazer a obra? Depende de quem fazer a obra, só do Bela que está aqui, só do pastor, só do Roberto, só da Márcia?
Não depende de cada um de você que está sentado nessa cadeira. E a partir do ano que vem, vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos realmente atender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós fomos chamados. Eu sei que tem dons, que tem talento escondido aí, eu tenho conversado, tenho falado com alguns irmãos. Então, irmãos, vamos fazer a obra. Vamos liderar uma célula. Deus te chamou para alguma coisa. Deus quer te capacitar para alguma coisa. E às vezes, como falei, a gente é carne, a gente tenta e pensa em desistir, sim. Não vou falar para vocês que aí não passa isso na mente da gente, tem horas. Mas vamos lembrar de Cristo, como foi lido no primeiro. O nosso olho tem que estar para Cristo, nós temos que confiar em Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Finalizando, e também necessitam de cuidados especiais. Nessa fase, consegue pegar os alimentos e comer até sozinhos. Porém, não discernem o bom alimento. Aquele que prejudica a saúde, ainda precisam que alguém prepare, que vão comer. É preciso preparar a famosa papinha, ou a mamadeira, que alguns teimam em não deixar. Tem muitos ainda que você vai ter que tratar com muito amor e com muito carinho, e vai ser difícil eles deixar a mamadeira, às vezes eles querer sair da papinha, mas é nessa fase que nós temos que tratar com amor, tratar com carinho. É nessa forma que nós temos que caminhar junto. Essa semana que a Eni ligou, nega? Essa semana a nossa filha, ela é de Guaíra espiritual, ela ligou para contar uma novidade, né, para a Márcia. E assim, é a mãe espiritual que caminha com ela quando está difícil, quando está bom, e contou, ligou, conversou, chorou. É isso que eu quero que você atenta. Esse irmão que está do seu lado, esse irmão que você tem um bom relacionamento, vai, caminha junto com ele, fala do amor de Cristo. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ficar sentado, como eu já falei. E nós não acha que você não é capaz de fazer a obra do nosso Senhor Jesus. Você é capaz, sim. Deus te capacita do seu jeito, da sua forma, mas você foi chamado para algo. Amém? Você entendeu o que foi falado ou não? Amém? Então, a partir dessa semana que vem, coloque isso em prática na sua vida. Tenta lembrar qual que é o nome do seu vizinho da esquerda, da direita. Fale do amor de Cristo. Às vezes vai ser difícil, mas fale do amor de Cristo para ele. Fala que realmente você serve a um Deus verdadeiro. Chamar o louvor aqui, para a gente louvar o Senhor, né?